Fala galerinha apostadora, beleza? Gustavo Maturano na área aqui para estar conversando com vocês agora sobre o jogo das quartas de final da Copa América entre a seleção brasileira contra o Paraguai. Então, antes de entrar na análise desse jogo, chamar vocês aí pro bolão que tá rolando, serão R$500 em prêmio lá no Facebook do Tiquinho, o link tá aqui embaixo na descrição, para o vídeo aí. Vai lá, clica lá, deixa o seu palpite rapidinho, depois você volta e vê. Ou então você espera primeiro a minha análise, depois você vai lá, não esquecem, já deixa aberto a aba aí já para você participar. Não custa nada e não leva muito tempo, leva 2 minutinhos aí, você já deixa seu palpite lá, beleza? Então simbora, o Brasil passou como primeiro colocado aí do grupo A com 7 pontos, encara agora o Paraguai, que passou como um dos melhores terceiro colocado. Por que o Paraguai passou? Porque Japão e Equador morreram abraçados ao empatar em 1-1. E aí o Paraguai, que também fez 2 pontos, assim como o Japão, passa por diferença de saldo, já que o Japão tomou 4-0 do Chile e isso acabou pesando, enquanto que o Paraguai empatou 2 jogos e a única derrota dele foi por 1-0 para a Colômbia. O que a gente vê da seleção brasileira aqui, primeiro começando pelo Brasil aí do Tite. Acredito que está chegando com muito oba-oba, a galera está muito empolgada depois do que viu o Brasil contra o Peru. Já eu sou ressabiado, fico um pé atrás, não acredito que aquele Brasil que a gente viu seja o Brasil real. Eu acho que o Brasil é uma mistura do que a gente viu nos 2 primeiros jogos, uma seleção de poucas ideias criativas, de pouca capacidade de triangulação, pouca capacidade de envolver uma defesa adversária e junto com uma que, se encontrar o caminho rápido do gol, aí consegue deixar o jogo muito fácil, que foi como aconteceu contra o Peru. O Peru com muitos erros defensivos logo de início, que o Brasil foi para o intervalo vencendo por 3-0. Então, acredito que a seleção aí, o que ela é de verdade é um meio caminho entre as atuações ruins contra a Bolívia e a Venezuela e a atuação excelente contra o Peru. Inclusive, contra o Peru é de se destacar que o Brasil não se largou o osso em nenhum momento, seguiu pressionando até o segundo tempo, que aí acabou aplicando a goleada em 5-0, podia ter sido 6, o Gabriel Jesus perdeu o pênalti, coitado do menino, já são 8 jogos oficiais da seleção brasileira aí sem ele marcar. Ele não fez nenhum jogo na Copa do Mundo e aí na Copa América também não conseguiu desencantar, ainda está muito pressionado, talvez seja contra o Paraguai que ele consiga aí desencantar finalmente com a camisa do Brasil aí em competições oficiais. Para esse jogo, o Brasil não vai contar com o Casemiro, baixo importante na volância, está suspenso, e não terá o Fernandinho. Isso é muito bom, né? Acredito que todo mundo comemora o fato do Fernandinho não estar disponível para o jogo, porque aí entra o Alan. O Alan, sim, é um jogador que me passa confiança, ainda que ele não tenha tantos minutos com a seleção brasileira, então a gente sempre tem que tomar cuidado também, porque o Alan que a gente vê no Napoli, será que vai ser o mesmo que vai se ver na seleção brasileira? Se for o mesmo que a gente vê no Napoli, é um grande meio-campista, um jogador que protege muito bem a defesa, é muito bom de marcação, muito bom de desarme e tem excelente capacidade técnica, sabe sair jogando com tranquilidade, tem até bom chute de fora da área, não que a gente queira ele chegando ao ataque. Mas caso surja alguma jogada aí, ele que não tem uma função para subir ao ataque, caso apareça e faça alguma indisciplina tática, ele é um cara que chuta bem de fora da área. E aí no setor ofensivo, não contaremos com o Richarlison, que está com cachumba, e aí meio que dá uma diminuída nas opções do Tite para o ataque, sobra do banco de reservas apenas o David Neres e o William. Isso caso o William já não seja titular aí na vaga deixada pelo Richarlison. Vamos ver quais serão as opções do Tite aí para esse trio de frente, né? Na prévia tá colocando o Roberto Firmino, o Gabriel Jesus aberto e o Everton Cebolinha aí, que vem embalado, né? Tá todo empolgado, jogando muito bem, indo para cima de todo mundo. Então a galera tá sendo até cogitado já no mercado europeu aí. Não acho que é tão jogador para isso, mas vamos lá. É um cara que tá em grande fase, fazendo uma Copa América aí muito diferenciada, uma Copa América muito boa, então é um cara assim a levar muito em consideração, principalmente nesse jogo contra o Paraguai. É um jogo acessível aí para ele, para o Cebolinha conseguir fazer as suas jogadas e conseguir, quem sabe, marcar algum gol. Agora falando do Paraguai, temos aqui uma seleção que é interessante como ela vem, porque é um trabalho que começou muito recentemente com o Toto Berizzo, é o Eduardo Toto Berizzo, o nome do treinador, é o argentino. Ele assumiu a seleção paraguaia em março e o que eu conheço ele da Europa já, porque ele era do Celta, ele treinou o Sevilha, ele passou pelo Bilbao também, mas o trabalho do Bilbao eu vou deixar de lado, porque ali foi um trabalho mais diferente do que é o Berizzo. Ali ele meio que não trabalhou bem. Já no Celta e no Sevilha, assim, ele mostrou o seu estilo de jogo, é um estilo de jogo vertical, um estilo de jogo de bola no chão, é um time que joga bem, não joga para trás, não é aqueles times feios que jogam em bola aérea, bola parada, tal. Não é esse o jogo do Berizzo. É um jogo sim que aposta muito na transição
e muito na bola no chão. E essa seleção paraguaia assimilou isso muito rápido e tem jogado bem já com essa cara do Berizzo, e isso me impressionou. Eles acabaram aí tendo certa incompetência para confirmar vitórias, né? Já que contra o Catar eles abriram 2-0, cederam empate 2-2. Contra a Argentina o jogo estava 1-1 no segundo tempo, eles tiveram um pênalti, o Derlis Gonzalez perdeu. Então 2 vitórias aí que eles poderiam ter conquistado, eles deixaram pelo caminho. Mas a mim mostrou um time competitivo, sim, um time capaz de jogar de várias formas possíveis, seja impondo, como foi contra o Catar, seja tendo esse jogo distribuído, que hora você domina, hora você é dominado, como foi contra a Argentina. E aí contra a Argentina eles inclusive mostraram que eles sabem defender, que eles fecham bem 2 linhas de 4, que eles têm a saída legal em ligação direta, costuma ser uma ligação direta já com o centroavante deles. Contra a Argentina foi o Santander, pode ser o Cardoso aqui, ou pode não ser nenhum dos dois. Na prévia está dizendo que o técnico, o Berizzo, vai optar por uma formação mais leve aqui, e aí seria pior para esse lançamento longo, mas para as jogadas por baixo, para triangulação, seria muito interessante ele fazer um time ali com base no Derlis Gonzalez, no Almiron, no Oscar Romero, os caras que têm muita velocidade e que sabem jogar com a bola no pé. Lembrando que esse Oscar Romero é o que joga no futebol mexicano, o que surgiu no Racing. Esse é o bom, digamos assim, e não o do Corinthians, que é tem maiores limitações técnicas do que o seu irmão aí, que está na seleção paraguaia. Então, contra a Argentina, além de eles se fecharem bem nas linhas de 4, me mostrou uma solidez defensiva no miolo da sua defesa. Ele tem o Gatito Fernandes, que a gente sabe que é um grande goleiro. A zaga com o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que é um excelente zagueiro, junto com o Júnior Alonso do lado dele. E se o treinador quiser ainda mais solidez, ele pode botar o Júnior Alonso na lateral esquerda e vir com o Balbuena para fazer a dupla com o Gustavo Gomes. Eu faria isso. Se eu fosse o treinador aí, que nesse jogo contra o Brasil, provavelmente faria isso para ter uma defesa ainda mais confiável. Então, nomes ele tem, jogadores de boa capacidade à sua disposição ele tem, tanto na defesa quanto no ataque. Eu ainda não citei aqui o nome, por exemplo, do Hernan Pérez, que é um ponto esquerda de qualidade, que pode entrar aí para jogar no lado esquerdo pela seleção paraguaia. Então, o Berizzo, ele está mostrando que ele conhece muito bem o seu time e que o seu time já entendeu muito bem as ideias dele. Então, levando tudo isso em conta, do que eu espero do Paraguai e do que é a seleção brasileira para mim, não é um time que para mim vai dar espetáculo, a menos que o Paraguai cometa erros igual o Peru de dar presente para o Brasil fazer gol, aí pode acabar sendo um jogo fácil, com gol logo aos 20 e tal, ainda que o Paraguai tenha mais capacidade que o Peru de conseguir reagir, de conseguir empurrar o Brasil, de conseguir encaixar uma jogada ofensiva e mesmo saindo atrás conseguir empatar. Vamos ver se eles vão ter capacidade mental para isso. Essa é uma grande pergunta. Ainda não vimos o Paraguai estar atrás, por exemplo, de uma seleção contra a Argentina. Eles até estiveram atrás contra a Colômbia e continuaram jogando bem ali, mas acredito que um peso de você enfrentar um Brasil e uma Argentina não é o mesmo de você enfrentar uma seleção colombiana, e nem falo por capacidade técnica, falo mais por toda a história e tradição que as seleções têm e do respeito que os outros jogadores acabam criando já naturalmente, de acordo com o oponente que eles vão enfrentar. As linhas aqui elas estão bem esticadas, favoritismo amplo para o Brasil. Não acredito que vai ser um jogo fácil assim. A linha está no H-2 no handicap, e para mim a recomendação aqui é Paraguai H+2, cotação 1,80. Essa odds me parece de valor. Acredito que cada 10 jogos, fazendo sempre aquele exercício que é legal de fazer, 10 confrontos entre esse Brasil e esse Paraguai, quantas vezes o Brasil venceria por mais de 2 gols de frente? E eu acredito que beira 2, no máximo 3. Eu ficaria em 2 só. Acredito que mais do que 2 o Brasil não conseguiria golear esse Paraguai não, por todos os cenários assim que a gente deve ter nessa partida, por tudo que envolve, por ser um jogo com muita carga emocional, um jogo eliminatório e tal. Então, entre dois times aí com qualidades e também com defeitos ao mesmo tempo, beleza? Então, essa é a minha recomendação aí para Brasil e Paraguai, as quartas de final da Copa América. O que achou da dica, o que achou da análise? Deixa o seu palpite também nos comentários e não esquece de palpitar no bolão, que são R$500 distribuídos aí em prêmios. Valeu, galera! Forte abraço e boas apostas!